Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer para vocês hoje um breve comentário, uma dica de leitura do A Noite, do Elie Wiesel. Leitura que eu concluí recentemente, mas apenas aí hoje pude pegar esse tempinho para gravar aqui um vídeo para tecer esses comentários aí, né? Bom, é um livro que trata sobre o Holocausto, né? Então ali naquela temática da Segunda Guerra Mundial. Um livro de um assunto muito triste, né? Um assunto muito triste, um episódio muito traumático na história da humanidade, né? E que merece ser lido, né? Então, na minha opinião, né, atribuindo uma nota aqui, eu daria uma nota 10, e vou comentar aqui alguns aspectos um pouco mais no detalhe da leitura. Bom, então o Elie, ele era um jovem de ali cerca de 14 anos, né? No ano de 1944, morava na Romênia quando o exército alemão invadiu, né, o país, especificamente a cidade que ele morava, e com isso a vida dele mudou radicalmente. Enfim, ele era um jovem, um adolescente, né, filho de uma espécie de líder comunitário, obviamente era um judeu, né, se dedicava ali aos estudos do judaísmo, etc., né, e no ano de 44 a sua vida mudou, né, radicalmente. Então ele, que tinha uma vida tranquila de um adolescente comum, foi inicialmente retirado da sua casa, foi, né, alocado num gueto no primeiro momento, para na sequência ser deportado aí para um campo de concentração. E o livro é um relato, né, desse período todo, desde né, do gueto até o pós campo de concentração, né? O autor aqui é um sobrevivente e ele conta essa história para nós em primeira pessoa. Bom, então o Elie Wiesel, ele foi prisioneiro em 3 campos de concentração, né? Auschwitz, Buna e por fim em Buchenwald, quando ele foi ali libertado pelo exército russo, né? Foi quem chegou nesse campo de concentração no momento que ele estava lá. Bom, então assim, desde a primeira página você já vai se deparar com uma leitura, uma narrativa com bastante dor, né? Bastante sofrimento, né? Muita angústia, tanto física quanto psicológica, né? E é um livro muito direto, é um livro cru, né? Sem floreios, né? Sem embelezamento. Você percebe que o autor, ele não tem aquele toque, digamos, profissional, né, do autor literário. Então é um livro bastante direto ao ponto, né? E o autor narra exatamente o que ele viu, né, que foram as viagens de trem em vagão de transporte de gado, que era onde os prisioneiros eram transportados, as marchas forçadas aí de centenas de quilômetros, né, de horas a fio, que os prisioneiros faziam, fome, frio, episódios de violência que eles sofriam, né? E acho que pelo ambiente ali também, depois a gente percebe na leitura que os próprios prisioneiros se tornaram bastante violentos, né? Uns com os outros, ali até com os membros da comunidade. Então, questão do ambiente, né? Como o ambiente molda o comportamento, né? Enfim, várias dessas questões assim que foram vivenciadas, o autor traz em primeira pessoa para a gente, né? Aqui um episódio bem marcante já logo no começo do livro, quando o autor narra a perda da mãe e da irmã caçula, né? Logo no primeiro dia em Auschwitz, né? Então ele já perdeu a mãe e a irmã e seguiu no campo ele e o pai. O pai, enfim, ficou vivo até quase a libertação, né? Mas ele acabou morrendo no campo de concentração ainda. E, né, somente ali o Elie que né, saiu vivo, né, do campo de concentração. Mas a maior parte do livro, do relato aqui, está o autor, né, e o pai dele juntos, até o momento em que ele não aguenta ali e sucumbe a todas as mazelas aí, né, do nazismo.
E tudo isso narrado em primeira pessoa, como eu disse, de uma maneira muito direta, muito brutal, né? Então, enfim, sobrevivência, né? A luta pela sobrevivência, a fome, a tortura, a morte, os horrores do nazismo, né? São todos explicitados, né? Na leitura aqui de uma maneira muito triste, né? Muito triste. Tem algumas cenas assim muito chocantes, né? O livro ele não tem muito disso, tá? Dessa coisa de cenas assim extremamente chocantes, mas tem algumas que logo no começo, né, do livro ali que te deixam bem mal, assim, né? Então a questão das fornalhas, as valas, né, humanas, e em especial uma que me deixou assim muito mexido foi o que o exército alemão fazia com bebês no campo de concentração de Auschwitz, né? Imagino que em outros também ocorria, mas o autor narra o de Auschwitz aqui, não dá nem para falar no vídeo, assim, uma coisa extremamente desumana, sabe? Então, enfim, acaba ficando aí para vocês na leitura para verificar de fato, né, no detalhe o que aconteceu, mas extremamente triste. E daí o livro ele faz a gente pensar, né, se o ser humano ele é de fato bom, né? Então a gente tem essa visão russoniana, né, de que o homem é bom, né? Mas de fato a gente se pergunta lendo isso aqui, vendo a história, os horrores da Segunda Guerra, né, em especial, se de fato o homem é bom, né, inatamente bom. É uma reflexão que o livro nos provoca aí. E, enfim, aqui essa própria questão que eu comentei, né, da adaptação, né, como que um ambiente de violência molda o comportamento das pessoas, né? Então, os próprios prisioneiros vivenciando aquele ambiente de extrema violência, depois de um período também ficavam extremamente violentos entre si, né? Tem até um episódio que o autor narra, logo na primeira noite ali indo, né, no vagão de trem para o campo de concentração, de uma mulher da comunidade deles ali, que começou meio que a delirar e passar mal, enfim, estava sendo transportada num trem de gado para o campo de concentração, de certa maneira até normal, né, esse comportamento. E alguns jovens ali ficavam incomodados, inclusive batiam assim com muita violência na mulher. Então, esse é um dos exemplos que ilustra essa questão de como o ambiente molda, né, o comportamento. Então, assim, o livro ele faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Então, assim, qual que é o sentido da vida? O autor reflete muito sobre a fé dele, né? Ele ficou com a fé muito abalada, né? Na leitura isso fica muito claro. E o autor ele vai compartilhando assim vários pensamentos e questionamentos dele, né? Em relação à vida, em relação ao pai, se aquilo era de fato real, como que era possível que seres humanos cometessem tamanhas atrocidades com outros seres humanos. Então são todas questões ali tratadas no livro, né? Enfim, é um livro que narra os horrores, né, do Holocausto, e que na minha opinião é essencial para que você tenha uma mínima dimensão do que foi isso, né? Tanto do ponto de vista ali do impacto psicológico nas pessoas que foram impactadas por isso, né? A luta pela sobrevivência, o desespero, a fome, o frio, né? Enfim, todo o terror que esse período gerou naqueles prisioneiros, né? Então, no povo judeu. Então é um livro que, obviamente, ele, né, não expõe tudo, mas ele te dá uma boa dimensão do que foi esse período, né? E também, claro, de certa maneira, não é papo de coach aqui, né, isso, mas de certa maneira o livro também fala de questões, por exemplo, como resiliência do autor, adaptação, né, resistência física, psicológica, né? Então o livro tem também um pouco disso. É possível tirar algumas lições, digamos, né, positivas, assim, né? Pelo menos é o que eu extraio da leitura, mas então a gente vê como que o autor sobreviveu, o que ele fez, o que ele teve que aguentar para sobreviver, e a gente tira algumas lições disso também, né?
então que obviamente num outro contexto, mas que são importantes também até mesmo para a nossa vida nos dias de hoje, né? E é claro que é um livro que ele tem, acho que como principal objetivo provocar essa reflexão, né, de olha, até onde o ser humano é capaz de ir na defesa ali dos seus ideais e o que é preciso fazer para que isso nunca mais ocorra, né? Como evitar esse tipo de atrocidade que aconteceu nesse período extremamente triste aí da nossa história humana, né? Aqui eu traço um paralelo, pessoal, é óbvio que isso aqui é só um paralelo, tá? Mas, como eu disse, o livro é uma leitura muito seca, muito direta, né? Uma narrativa crua. E eu traço um paralelo aqui, por exemplo, com o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um livro que, na minha opinião, é muito triste, mas é óbvio que não se compara com o episódio do Holocausto. Mas eu tenho a impressão que eu fiquei mais triste lendo o Vidas Secas do que esse livro aqui, em função ali da óbvia qualidade né, da escrita do Graciliano, né? Então o que eu quero chamar a atenção aqui esse livro é de um assunto extremamente duro, pesado, mas é de uma leitura muito simples, direta, crua, sem floreios, né? Você percebe que o autor não é um escritor profissional, né? Então por isso que enfim, na minha cabeça a leitura do Vidas Secas foi mais triste do que o À Noite, em função disso, obviamente, né? Embora ali todo o sofrimento do povo nordestino, enfim, peregrinando, né? Conforme o Vidas Secas narra, seja muito triste, mas eu acho que é incomparável com esse episódio da história da humanidade aqui. Então é só para destacar que o livro é bem direto, assim, bem cru, né, digamos assim. Esse livro aqui, ele tem 156 páginas e eu li em 6 dias, então é uma leitura muito rápida, né, como eu disse, é um livro de uma leitura simples, primeira pessoa, bem direto ao ponto, tá? E que ele, assim, marca, acho que de maneira bem profunda quem leu, né? Te leva a refletir, leva a um aprendizado, né? E acima de tudo, para nunca esquecer desse episódio. Então, assim, é mais que um livro, né? É um relato, é um testemunho que acho que todo mundo, em algum momento, deveria ter contato, né? Com uma leitura dessa envergadura aqui. Enfim, né? Para que a gente nunca esqueça desse episódio extremamente triste da história da humanidade. E aí, você já leu O À Noite, do Elie Wiesel? O que você achou? Deixa suas impressões aí nos comentários. Enfim, vamos trocar ideia aí sobre a leitura. O que você achou das impressões aí que eu tive, né, fazendo a leitura aqui. Você acha que faz sentido traçar esse paralelo aí, por exemplo, com o Vidas Secas? Comenta aí também. E é isso, pessoal, né? Então agradeço aí por você ter assistido até esse ponto. Faça seus comentários aí, vamos trocar ideia, é sempre muito bom conversar com vocês. E a gente se encontra numa próxima dica de leitura, beleza? Leia À Noite, do Elie Wiesel, um relato cru e direto de um dos episódios mais tristes aí da humanidade, que foi o Holocausto. Beleza? Olha, pessoal, forte abraço, uma ótima leitura e até mais.